A Rádio AM vai atrás da notícia, para a informação chegar até você. 9 conselheiros tutelares tomaram posse numa cerimônia realizada hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro do ano da graça de 2024, no auditório do Centro Administrativo Prefeito Héctor Consolini. A eleita suplente Laís Fleury não compareceu. Isso indica alguma coisa com relação a um processo instaurado anterior às eleições? Satisfação em ouvir o presidente do CMDCA, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Fernando Valverde Lúcio. Satisfação, Aloysio, bom dia. Com relação à conselheira Thaís, na verdade, a ausência dela aqui hoje não tem relação com o processo em si que foi instaurado, né? Queria deixar claro que esse processo ele ainda está em fase inicial e, como sabemos, um processo que está acontecendo, ele não gera efeitos. Então, sim, por mais que exista esse processo, a conselheira, eu acredito que ela não pode vir por algum motivo alheio, mas, assim, ela é nomeada, ela está como suplente, e se eventualmente rodar a lista, ela tem o direito dela ainda garantido de fazer parte dessa lista, assumir eventualmente no lugar de algum conselheiro tutelar que venha a se ausentar por algum motivo. Isso também ocorre com a suplente Miriam Leão, ela que também há um processo instaurado no Ministério Público, então não temos resposta ainda do que será o resultado. Ela assumiu, mas pode ser destituída ou pode continuar no cargo. Perfeito, perfeito. Então, sim, o destino ou a consequência desse processo só mesmo ao final, uma ordem judicial que vai poder dizer. Enquanto isso, continua o princípio de que as pessoas, enquanto não provado, elas são inocentes. Então, logo, precisamos aguardar o fim do processo. Bom, Fernando Valverde, a sua satisfação, né, em empossar esses conselheiros, pela primeira vez, né, você ocupando o cargo no CMDCA, mais digamos assim, uma reunião que foi muito emotiva e mostrou também uma participação política muito grande, né? Sim, sim, de fato. Fico muito feliz, na verdade, de poder estar aqui na frente. Como quem me conhece sabe que eu não sou político, como vocês podem ver, até travo um pouco na hora de falar ali em público, mas assim, fico feliz com a larga presença de todo mundo que esteve aqui, todos os envolvidos. Teve mesmo uma grande adesão. Dá para ver que o público está cada vez mais engajado com o Conselho Tutelar em si. E é claro que o público estando mais interessado, consequentemente, sabemos que a Câmara, através dos vereadores ou mesmo o poder público, esse interesse também aumenta, até porque a Câmara e o poder, ele é um reflexo da sociedade. Bom, Fernando, nós vamos conversar mais vezes, principalmente, né, que temos muitas notícias que as pessoas querem saber em termos de modificações do Conselho Tutelar, principalmente com relação a suplentes, né? Afinal de contas, o suplente são 5 suplentes, mas como para assumir não pode ter trabalho, fica difícil, né, a pessoa durante um ano ter trabalho só 5 meses no Conselho Tutelar, né? Sim, a grande realidade é que, infelizmente, existe a figura do suplente, mas, com perdão da palavra, pouquíssimo ela é usada. Porque sim, de fato, você fica ali como suplente, você está à disposição, mas o que acontece é que os conselheiros ou eles demoram para tirar férias, ou eles tiram férias curtas, e a nossa legislação não prevê a necessidade de um suplente para férias curtas, ao menos por enquanto. Então, assim, são poucos os casos em que há necessidade de se convocar o suplente para atuar como conselheiro tutelar mesmo, tá? Então, eu acredito que alguns acabem por desistir mesmo, eles vão procurar outra atividade, outra ocupação, e se tiver o interesse, eles tentam numa próxima ser conselheiro tutelar titular. Mas claro, né, para aqueles que tiverem interesse em permanecer, ficarem à disposição, eles estão nomeados e estão aqui para isso. Fernando Valverde, para encerrarmos, né, você está substituindo a Lourdes Miller. A Lourdes Miller que foi eloquentemente elogiada não só por ti, mas como também pelo prefeito municipal.
é uma dificuldade, né? Substituir uma sumidade, né? Dentro de um cargo. Claro, não, é muito difícil, é claro que assim, na verdade é difícil e para mim é um pouco fácil no começo, porque, repetindo o que eu já falei, eu entrei no conselho, eu conheci ela me ensinou tudo que tinha para ensinar do conselho, né? E até hoje, a grande verdade é que até hoje ela está sempre comigo. Tudo que eu tenho dúvida eu pergunto e ela prontamente responde. Então assim, novamente eu não canso de dizer, meu eterno agradecimento à dona Lourdes. Bom, vamos conversar mais vezes, né, durante esse período de 4 anos, mas agora vamos ouvir, né, o pronunciamento do prefeito municipal Tomás Antônio Capeleto de Oliveira, no momento, né, em que ele elogia principalmente a Lourdes Miller e elogia, né, esse trabalho futuro a ser feito pelos conselheiros. Fernando Valverde, bom ano de 2024. Bom ano, muito obrigado. Queria fazer uma saudação especial de uma pessoa que, se o CMDCA hoje tem essa força e essa envergadura na cidade de Itatiba, é graças a Lourdes Miller. Lourdes, parabéns por décadas de trabalho. Parabéns por tudo que você faz pelas crianças de Itatiba. Gerações passaram pela sua mão. Gerações hoje estão aqui trabalhando, batalhando. Muitas delas estiveram com você. Então, muito obrigado. Se hoje a gente tem essa estrutura, numa posse com auditório lotado, numa eleição altamente concorrida, num espaço próprio para o CMDCA, a estrutura que o Mauro muito bem explicou, graças a um trabalho que foi feito lá de trás até chegar até hoje. Então eu queria pedir uma salva de palmas para a Lourdes. Parabéns. Obrigado, Lourdes. São poucas pessoas que têm esse engajamento e esse apego pela criança e pelo CMDCA. Então, totalmente justa essa homenagem. Muito obrigado por estar aqui conosco, continuando esse trabalho. Quero agradecer a imprensa local aqui presente, obrigado a quem aqui nos acompanha, os servidores aqui presentes, pastores que estão aqui presentes conosco, muito obrigado a todos vocês. E fazendo uma recapitulação rápida da importância do CMDCA. Hoje, a gente tem uma sociedade que é totalmente diferente de uma sociedade de 20 anos atrás. Na sociedade que nós éramos jovens, é completamente diferente do que a gente vê hoje. E ela muda muito rápido. Há 4 anos atrás, a gente tinha uma sociedade pré-pandemia. Hoje, como muito bem disse o vereador Osh, nós temos uma outra sociedade pós-pandemia. Uma sociedade muito mais imediatista. Uma sociedade que gerou uma certa agressividade nesse período que ficou dentro da casa e depois que veio a pandemia. E isso reflete muito, sim, nas nossas crianças. Essa sociedade imediatista que a gente tem hoje, a gente sente próximo de nós. O Mauro falou muito bem. Antigamente, os problemas, a gente falava assim, ó, isso aqui não acontece em Itatiba, isso aqui acontece lá para o interior do Brasil, isso aqui a gente não vê o problema no dia a dia, isso aqui a gente só vê na televisão. Não é isso, pessoal. A cidade cresceu, a cidade desenvolveu e os problemas estão aqui sim. Os problemas estão muito próximos da gente. Os problemas às vezes estão no vizinho, está na rua do lado, está na casa de trás. E a gente está vivendo com isso no dia a dia. Então eu parabenizo demais aos membros eleitos, mas também fazendo aquela responsabilidade, e aqui a Ana representando todos os conselheiros eleitos, uma responsabilidade que é conjunta. Poder público, hoje constituído na figura do prefeito, secretários, ação social, vereadores, conselho tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário em geral, juízes, delegados. Por que é um problema conjunto? Porque por vocês, por nós, passa-se o futuro, passa-se o dia do amanhã. Se a gente quer uma sociedade melhor no futuro, a gente tem que começar a mexer hoje. E eu canso de falar isso. Nós não podemos ficar mais imaginando que o Brasil é o país do futuro, Itatiba é a cidade do futuro. Eu sempre falo isso, o futuro é agora, e o futuro vai passar por vocês. Eleitos, eu tenho certeza que o primeiro passo que vocês derem na rua, vocês vão deparar com problemas, e problemas com as crianças. Porque as crianças de hoje são quem vai tomar conta do mundo amanhã. É o próximo prefeito, é o próximo vereador, é o próximo professor, é o próximo juiz, é o próximo secretário de ação social, é o próximo conselheiro. Então, a responsabilidade é grande sim, mas a gente tem que trabalhar conjunto para trazer bem próximo os problemas para que eles possam ser solucionados, antes que eles virem problemas maiores. E a gente sabe muito bem disso, né, Mauro? A gente percorre aí, a gente vê os bairros
e você vê no dia a dia que os problemas são cada vez maiores. E eles só podem ser resolvidos e são muito melhores resolvidos quando são resolvidos no começo. Então cabe ao Conselho Tutelar, nessa rotina que vocês têm, que a gente sabe que é complicada, dificilmente vocês não veem algo que não sejam problemas no dia a dia, é só problema, e cada vez os problemas são piores, são casos cada vez mais absurdos que a gente vê, casos que a gente não imaginava que fosse ver, estamos vendo sim. Então a gente tem que trabalhar em conjunto para identificar esses problemas, identificar a família, colocar o poder público junto e tentar resolver. Não é para assumir a função de pais, cada um com as suas responsabilidades, mas identificar onde existe o problema sim e colocar o poder público para agir, para que a hora que o poder público possa agir, a gente possa às vezes recuperar uma família, recuperar uma criança, evitar um problema maior. E esses problemas, você sabe que eles vão acontecer indubitavelmente. Então parabéns a vocês eleitos, parabéns mais uma vez a quem foi reconduzido, demonstrando que tem um grande trabalho que foi realizado. Parabéns aos novos que chegam, sejam muito bem-vindos nesse quadriênio. E eu tenho certeza que um trabalho bem feito por vocês, um trabalho bem feito em conjunto, a gente vai ter a sensação e a certeza de uma sociedade melhor. Porque mais uma vez, a política passa. Hoje nós estamos aqui com o prefeito, o Mauro, secretário, vice-prefeito, o Washington vereador, a Ana representando os conselheiros, mas a gente uma hora sai da função pública e volta para o nosso dia a dia, que é o cidadão comum. E o que a gente quer como cidadão comum? Uma cidade mais segura, uma cidade tranquila, uma cidade que tem educação, que tenha saúde. Então a responsabilidade passa por aqui para a gente ter um futuro melhor. Então, mais uma vez, eleitos, parabéns, sucesso a vocês, contem conosco, contem com o poder público, contem nesse trabalho que tem que ser conjunto para olhar sempre para quem? Para as nossas crianças, para o nosso futuro. E tenho certeza que o trabalho muito bem feito, todo mundo ganha com isso. Então, agradeço a vocês mais uma vez, sucesso nessa trajetória, sucesso nesse quadriênio e a gente vai tocando aqui, como a gente sempre diz, né, Mauro? Daqui a gente segue trabalhando. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Após ouvirmos as palavras do prefeito municipal Tomás Antônio Capeleto de Oliveira, agora vamos conversar com a conselheira mais votada nas últimas eleições realizadas, Ana Paula Aparecida da Silva. A satisfação, de mais uma vez estar nesse colegiado agora, 2024-2028. Satisfação. Uma satisfação enorme, Heloísio. Também de estar no seu programa mais uma vez, participando aqui com você. O trabalho do conselheiro tutelar, é o que eu costumo dizer sempre, é uma responsabilidade muito grande estar à frente na defesa de direitos humanos de criança e adolescente. Então, cada conselheiro precisa vestir essa missão, saber que é uma missão esse trabalho. E para mim é apaixonante, para mim é um privilégio, eu amo estar conselheira tutelar. Bom, e uma coisa que a gente percebe, Ana Paula, de ti e dos conselheiros mais antigos, o sempre, engajamento com relação a aprendizado, a cada dia novas metas, novos estudos, vocês se aproveitam o máximo do ECA, discutem, lutam pelo ECA e fazem preservar o direito da criança. Sim, o conselheiro tutelar ele precisa estar capacitado. Então, além, aqui por exemplo em Itatiba, o processo de escolha, ele exige que tenha um curso superior, mas isso é independente, porque ele tem que estar capacitado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, já deve estar previsto aí o próximo curso para os conselheiros titulares eleitos para esse colegiado e os suplentes também. Voltado ao trabalho do Conselho Tutelar, ao dia a dia do órgão, como funciona, como aplica medidas de proteção, como fazer uma requisição, como fazer o ofício voltado ao Ministério Público, ao Judiciário, porque tem que ter competência para fazer todo esse trabalho. E uma coisa que vocês têm que ter muito tato para lidar com os fatos. Reclamações existem, vocês vão atrás em busca da verdade, da realidade e em busca de solucionar ou encaminhar os casos. Mas é uma dificuldade muito grande de trabalhar como conselheiro tutelar, não, Ana Paula? Sim, realmente é difícil, é um trabalho árduo. Mas é como eu iniciei dizendo, é apaixonante. Então, se você veste essa missão, você consegue ter esse tato.
que você falou. Você consegue olhar a criança como uma pessoa em desenvolvimento, como um ser humano que precisa ali, que alguém zele pelos seus direitos. E a partir disso, quando você tem essa visão mesmo, você sabe que você está ali para isso, você assume o seu papel, assume essa missão, você olha as crianças, tem esse olhar direcionado para elas, com amor, com carinho. Não adianta ter teoria, você está capacitado ali, você fazer curso mais curso. Você tem que ser apaixonado pelo Conselho Tutelar, tem que vestir mesmo essa causa, essa missão, para poder ter esse tato no dia a dia, para poder olhar para cada criança, adolescente, independente de raça, de etnia, de gênero, de religião. É uma criança, é uma pessoa. Bom, Ana Paula, vocês, né, do colegiado, são 4 que já ocupam, né, o cargo de conselheiro tutelar, dando boas-vindas, né, a Rosângela, que assume agora, vai participar desse curso e, né, tomara que tenha a união forte de prevalecer, né, o Conselho Tutelar como um órgão fiscalizador na cidade. E isso, é importante que tenha a união, porque é um colegiado. Ali nenhum conselheiro tutelar ele toma nenhuma atitude sozinha. Sempre as discussões são feitas em colegiado. Então é importante ter essa união, que todo mundo trabalhe com harmonia e com respeito. Ana Paula, só para encerrar, mais uma curiosidade. Nós conversamos, né, com o Fernando Balberde, presidente do CMDCA. Ele disse da dificuldade da suplente querer assumir, visto que ela não vai ficar esperando, né? Ou seja, ela vai trabalhar 5 meses ao ano, se trabalhar, né, na verdade, e pode ser em períodos curtos. Como que vocês trabalham em termos, né, nesse momento de que alguém sai de férias, está de licença, e também os plantões, né? Como são feitos nos finais de semana? O Conselho Tutelar ele é formado por 5 conselheiros. Então, sempre que um está ausente, precisa ter o suplente. Entendo a dificuldade, porque assim, a lei municipal e de Itatiba, ela diz que você não pode ter um outro emprego. Então, para estar conselheiro tutelar, o suplente tem que abrir mão. Então, se ele está num emprego registrado, ele precisa abrir mão daquele emprego, encerrar aquele contrato para assumir como conselheiro. Então, isso realmente, a gente vê que tem dificuldades quando o suplente vai assumir. Mas é importante que tenha, por isso a gente tem que preparar muito isso. Porque a lei municipal prevê hoje o quê? 5 conselheiros titulares e 5 suplentes. Então, eu vejo que é um caso a se pensar e melhorar isso, porque não consigo recordar agora quantas pessoas inscritas, mas digamos que tivessem lá 30 inscritos, 5 são titulares, o restante precisa ser suplente, que aí a gente consegue ter uma maioria, né, de pessoas para estar assumindo, e todos eles capacitados, toda vez que tiver um curso, eles estarem ali participando. E como que é o sistema de trabalho de vocês aos finais de semana, né, quando vocês realizam os plantões? É presencial ou pode ser feito à distância? O trabalho do conselho, na verdade, não é bem um plantão, né? A gente fica de sobreaviso. Então, o conselho ele trabalha das 8 às 17 horas na sede, de segunda a sexta. Das 17 horas às 8 horas do outro dia, o conselheiro está de sobreaviso para caso uma situação urgente, emergencial. E aos finais de semana também. Então, como funciona? Durante a semana, cada dia é um conselheiro. Então, segunda é um, terça é o outro. E aos finais de semana, uma vez por mês vai estar um conselheiro. Então, por exemplo, sábado e domingo agora vai estar um conselheiro assumindo. No outro sábado a gente muda, vai ser outro conselheiro. E ele obrigatoriamente tem que estar na cidade, não pode fazer turismo. Ele vai estar de sobreaviso, então ele sabe que se a qualquer momento ele pode ser chamado. Hoje nós temos uma estrutura municipal muito melhor, que antigamente as pessoas tinham essa ideia errada que o conselho é polícia de criança, com tudo que aconteceu com criança, conselho tutelar. Tá com o pai e com a mãe, mas mesmo assim é conselho tutelar. Então a gente conseguiu mudar tudo isso, estruturar, que é importante a política pública, assistência social, né, ação social em si, a gente conseguiu trabalhar muito mais. Então cada um ali sabe fazer o seu trabalho, só vai comunicar mesmo o conselho tutelar se for necessário uma aplicação de medida do conselho. Bom, Ana Paula Aparecida da Silva, mais uma vez desejamos um excelente 2024 e que esse colegiado, né, trabalhe com afinco como deve ser e como as crianças merecem. Isso, é isso que eu desejo, que eles realmente tenham respeito pelo Estatuto da Criança e Adolescente e por nossas crianças e adolescentes, é isso. Jornalismo Rádio AM. Notícia com responsabilidade e credibilidade.